Falar sobre isso. Tá, então a aula está sendo gravada, tá? Depois eu vou salvar ela e eu vou disponibilizar ela lá no YouTube, tá bom? Então, qual que é a lógica dessa nossa primeira aula hoje? É falar sobre o primeiro módulo de anatomia. Coisas bem básicas, tá? Mas a gente vai utilizar um aplicativo, que é um software que tem, que demonstra os músculos e por aí vai. Origem e inserção do músculo, que eu vou comentar hoje para vocês. Mas vocês vão ver que não tem muita importância em saber, o músculo ele tem um ponto de fixação lá na escápula, não sei onde. Cara, você tem que saber que está na escápula, né? Agora, se está um ponto específico da escápula, minuciosamente, não tem importância saber. Importante saber que tal músculo tem um ponto de fixação na escápula e outro ponto de fixação na articulação do cotovelo, que é o caso do tríceps cabeça longa que a gente vai ver hoje. Aí, beleza, é importante saber. Então, ele é um músculo biarticular, passa por duas articulações, então, dependendo da posição que está uma articulação, ele vai ter maior capacidade ou menor capacidade de produzir força. Isso é legal. Então, a lógica da aula vai ser essa, tá? Então, só para ponto de organização, eu vou trabalhar alguns músculos que eu mandei para vocês. Vamos lá, peitoral, romboides, latíssimo do dorso, deltoides, bíceps, tríceps, e tem mais um lá que eu não lembro, que é o peitoral menor. Então, são esses músculos que a gente vai trabalhar hoje. Origem, inserção, os pontos de fixação, que eu acho melhor chamar do que origem e tal. E também eu vou demonstrar alguns movimentos que eles fazem. E, João, alguns movimentos que eles fazem ali em virtude desses pontos de fixação deles, tá bom? Outro ponto importante, em relação às perguntas. Eu botei no chat aqui, a gente tem um chat aqui aberto, vocês podem fazer as perguntas por ali, tá? Porque fica mais organizado. Então, assim, eu vou explanar o músculo, vou falar sobre o músculo. E aí, quando vocês podem ir colocando as perguntas aqui em relação a determinado músculo. Carlos, eu não entendi isso, não entendi isso. Aí eu venho aqui, quando fecho o músculo, leio a pergunta para ficar gravado aqui, registrado, e depois eu respondo. Não se preocupem, depois no Zoom, ele não demonstra qual pessoa fez a pergunta, tá? Então vocês podem fazer a pergunta, eu vou tomar o cuidado de não ler o nome do professor. Foi o João que fez tal pergunta. Eu vou ficar meio assim de fazer pergunta, porque depois o Carlos vai ler a pergunta lá, a pessoa vai ver que eu não entendi. Não tem nada a ver isso aí, tá? Então vocês podem fazer a pergunta, eu não vou ler o nome, eu vou ler somente a pergunta e no Zoom não fica gravado a pergunta da pessoa ali, tá bom? O chat não fica gravado, fica só gravado a tela aqui do vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam também, tá? Eu vou olhar aqui no chat algumas vezes. Então, só me notifiquem se vocês estão vendo a minha tela aqui. Estão vendo a minha tela aqui ou não? Lá no chat, lá, galera. Vamos ver lá, cadê o chat aqui? Cadê o chat? Fica escondidinho aqui. Chat aqui. Estão vendo a tela? Então, beleza. Fechou, então. Eu vou agora abrir aqui sair aqui do WhatsApp. Então, aqui a gente vai começar com o primeiro músculo, e aí, Gustavo, que é os E romboides. aí? Tá? Então, vamos lá. Os romboides, eu vou falar primeiro do ponto de fixação dele, né? Eu falo romboides porque é o romboide maior e menor. Então, vou botar umas anotações aqui para mostrar para vocês. Coisa bem básica, né, galera? Então, a gente tem aqui, ó, vou botar em vermelho, vou botar em vermelho, ó. Tem um ponto de fixação lá na borda medial da escápula, que eu estou botando esse tracinho vermelho aqui, ó. Acompanhe o canto direito da tela de vocês aqui. E o outro ponto de fixação aqui, que está até demonstrado pelo site já, vou estar em verde para destacar, ele está nos processos espinhosos de T2, da segunda vértebra torácica até a quinta vértebra torácica. Então, os romboides, eles estão praticamente ali no meio da coluna, né? Digamos assim, ele está entre a escápula e entre a coluna vertebral. Então, os romboides, eles vão produzir movimentos, se eles estão nesses pontos de fixação, vão produzir movimentos na escápula, que a gente já está vendo aqui na imagem também. Então, olha lá, ponto de fixação do romboide, reforçando. Um ponto de fixação está na borda medial da escápula, que a gente está vendo aqui, eu botei aqui em vermelho, na parte mais interna da escápula, e o outro ponto de fixação está nos processos espinhosos, que é uma das características, né, na morfologia dos nossos corpos vertebrais, né? Está nos processos espinhosos de T2 a T5. Então, ele transita Mas na nesse bolsinha ponto lá. entre escápula e entre coluna vertebral. Beleza?
Então, vamos lá. Ó. Sabendo desses pontos de fixações dos romboides, tanto o romboide menor como o romboide maior, um ponto importante a citar, quem é quem, né? Eu até falei, não falei quem é quem. Então, aqui, ó, aqui a gente tem o romboide menor. Por que é um romboide menor? Muito fácil, né? Porque a área de secção transversal dele é menor. E aqui o romboide maior. Por que é romboide maior? Porque a área de secção transversal dele, ele é maior. A área de secção transversal, pessoal, é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É essa distância aqui, ó, desse ponto até esse ponto. Isso aqui é uma área de secção transversal do músculo. É isso aqui que, quando o músculo hipertrofia, ele também aumenta. Então, aqui a gente tem a área de secção transversal do romboide menor. Então, por isso que é romboide menor e por isso que é romboide maior. Mas esses músculos, eles têm as mesmas funções. Por que tem as mesmas funções? Porque eles estão com o mesmo sentido de direção das fibras. Agora a gente vai ver um detalhe bem legal aqui, ó. Só apagar essas imagens aqui. Opa, claro, aqui achei. Então, olha lá, galera. Ó. Não fixem a imagem ainda ao boneco central. Sei que vocês estão olhando isso aí porque está se mexendo e tal, chama muito mais atenção, tá? Mas deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês em relação ao sentido e direção das fibras do romboides. Vou pegar o lado esquerdo aqui do boneco. Ó. Então percebam que as fibras do romboide, ela sai lá da borda medial da escápula e ela vai em direção à coluna, né? Então os romboides, eles têm uma inclinação. Eles não estão totalmente, as fibras musculares, ou horizontalizadas ou verticalizadas. Tem um grau de inclinação. Então, desta forma, percebam que os romboides, tanto o menor, romboide menor, aqui em cima que eu estou passando agora, e o romboide maior, eles têm a mesma, praticamente a mesma, não dá para dizer que é igual, mas similar, o sentido de direção das fibras, das fibras. Então, está no sentido diagonal, se levando a escápula como referência aqui, está diagonal, percebam, no sentido de cima para baixo, tá bom? Então, isso aqui, esse sentido das fibras, sentido de direção delas, o vetor delas, né? Eles caracterizam algumas capacidades que os romboides conseguem fazer. Então, a gente vai ver aqui agora na sequência. Vamos lá, só apagar aqui para vocês. Agora eu vou subir um pouquinho a tela, ó. Então, perceba, vou selecionar aqui os romboides. Os romboides, pessoal, eles produzem o movimento, eles são os principais, percebam bem, os principais adutores da escápula. Então, esse movimento aqui, ó, de levar as escápulas, que são esses ossos móveis aqui, em direção à coluna vertebral, é o movimento de adução. Então, os romboides maior e menor, eles produzem o movimento de adução escapular, são os principais adutores. Mas aqui também a gente vai ver depois na outra aula, que também tem o trapézio medial, que também consegue produzir o movimento, também contribui para o movimento de adução escapular. Então, junto com o trapézio medial, os romboides, menor e maior, eles são os principais adutores da escápula. Muito fácil até aí. Então, se a gente quer treinar os romboides, por exemplo, que os fixo invertido, o voador invertido, lá no cabo, eu faço o movimento de adução transversal, a gente vai ver depois na sequência, né? Com as outras aulas, e eu consigo também treinar os romboides, mas fato é que para treinar de forma efetiva esses músculos, eu tenho que mexer as escápulas. Então, eu tenho que produzir um movimento que as escápulas se aproximem da coluna vertebral. Ficou claro até aí? Deixa eu ver aqui o chat aqui. Deu boa, João? O som? Responde aqui no chat. Então, beleza. Vamos dar continuidade aqui. Acho Deu que... boa, Caio. Pode ficar de boa. Então, show, beleza. Vamos lá. Então, a gente já viu um movimento que os romboides, maior e menor, produzem. Mas também tem outro movimento que ele é capaz de produzir. Lembra que eu falei da inclinação dos músculos, o sentido e direção das fibras dele? Eles são inclinados, né? Ó, deixa eu parar aqui a imagem no comecinho. Opa, deixa eu voltar um pouquinho, voltar aqui. Aqui foi demais agora. Calma aí, pessoal. Aí, fechou. Ó, percebam aqui, ó. Vou botar a setinha para a gente ficar mais claro possível. Olha lá o que eu mostrei para vocês antes. Perceba essa inclinação, ó, de um ponto de fixação que está na borda medial da escápula para o outro, ó. Eles têm uma inclinação. Então, isso capacita esses músculos também, o romboide maior e menor, produzirem
outros movimentos na escápula. Quais são esses outros movimentos na escápula, além da adução? Ele também consegue elevar a escápula e rodar medialmente a escápula. Ó, olhem na minha imagem ali, ó. Eu tô aqui, ó. Olha a minha imagem na telinha. Ó, as escápulas estão aqui, né? Deixa eu botar mais embaixo aqui, assim fica melhor. Então, os romboides, eles fazem isso aqui. Eles aproximam a escápula, então eles fazem a adução, mas também eles fazem a elevação da escápula, também conseguem contribuir com a elevação, junto com os elevadores da escápula, trapézio superior, a gente vai ver nas outras aulas de cinesiologia, tá? Mas também ele consegue produzir um movimento de rotação medial da escápula. Ele também contribui para esse movimento. Então, os romboides, o pessoal fala que eles só fazem um movimento específico, ou só tem uma função específica, mas também eles têm movimentos e funções além de somente aduzir as escápulas. Mas um ponto importante que vocês têm que fixar aqui é o seguinte, ó, o principal movimento dos romboides é sim produzir um movimento de adução escapular. Então, se eu quero treinar de forma efetiva os romboides, eu vou produzir resistência contra esse movimento. Qual é o movimento? De adução. Então, toda resistência, todo peso que me levar à abdução escapular é interessante para mim treinar os romboides, quando vou produzir a adução. Treinamento resíduo com peso, musculação, dessa forma. Mas isso não quer dizer que os romboides não vão atuar quando se tiver uma elevação das escápulas e também uma rotação medial das escápulas. Perfeito? Deixa eu demonstrar um ponto aqui para vocês também. Tá claro até aí? Acho que sim, né? Isso aqui é bem tranquilo, né, pessoal? Anatomia bem básica, assim. Tô tentando botar uma coisa de cinésia também, mas anatomia bem básica aqui. Deixa eu botar um detalhamento aqui, ó. Os romboides ainda. Ó, movimento de elevação das escápulas com um pouquinho de rotação medial. Ó, elevação, ó. Percebam aqui, ó. A rotação medial, ela se dá por essa parte aqui da escápula, ó, se aproximando aqui da linha mediana do corpo, tá? Ela roda um pouquinho para dentro, ela está elevando muito mais do que rodando, mas também ele tem essa capacidade, como frisei anteriormente. E os romboides menores também. Romboide menor, né? Então, romboides, bem tranquilo até aí, são essas funções que eles têm, tá bom? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Alguma pergunta em relação aos romboides? Não. Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguma coisa. Ó, perfeito. Tá. Vamos passar agora, pessoal, para a gente analisar o tríceps na cabeça. O tríceps, todas aquelas cabeças, né? Então, por que que se chama tríceps? Muito fácil. Porque tem três músculos que compõem esse grupo muscular. E a gente vai ver na sequência quais são esses três músculos, ou três cabeças, né? Que eles também chamam, que compõem o grupo muscular tríceps braquial. Que é importante falar que é tríceps braquial, porque também tem o tríceps oral, que é lá que são as panturrilhas famosas, né? Então, olha lá, ó, aqui está o desenho do tríceps. Percebam que nessa imagem eles não demonstraram os pontos de fixação ainda, porque a gente vai analisar cabeça por cabeça, tá? Mas ele está na face posterior do braço, segmento do braço. Lembrando que braço é do ombro até o cotovelo. Abaixo do cotovelo é antebraço. Isso é muito importante também. E aqui a gente tem, então, o tríceps braquial. O principal movimento que o tríceps faz é a extensão do cotovelo. Ó. Quando todas as cabeças dos tríceps agem de forma igual ou de forma conjunta, digamos assim, ele produz o principal movimento, que é a extensão do cotovelo. Independente se a mão está em supinação, pronação, ou se está em uma posição neutra, mas o tríceps vai estar sempre participando na mesma magnitude sobre a articulação do cotovelo. E pode discutir depois isso aí também, tá? Mas vamos analisar então cabeça por cabeça, que daí tem uma cabeça aqui que produz, que ela é biarticular, então ela vai influenciar ou ela vai produzir movimento em outra articulação também. Então vamos lá, cabeça longa. Agora sim, ó. Cabeça longa, pessoal, ela tem um ponto de fixação no tubérculo infraglenoidal da escápula. Bem próximo aqui, ó, a articulação do ombro, ó, tá? Bem próximo à cavidade glenoidal e à cabeça do húmero. Por que isso aqui é importante saber?
Porque no tríceps a gente tem uma cabeça deles que é biarticular. A gente vai ver agora, que é essa que eu estou acabando de falar, que é a cabeça longa. Porque ela tem um ponto de fixação lá no tubérculo infraglenoidal e o outro ponto de fixação ele está via tendão junto ao olecrano da una. A una é um dos ossos do antebraço, que é composto pelo rádio e una, tá? Então, a cabeça longa, reforçando, ela é biarticular, tá bom? Já a cabeça... Depois a gente vê os movimentos, tá? Já vou voltar nos movimentos. Vou falar das origens de extensão por volta nos movimentos, que fica mais fácil. A cabeça lateral, ela não passa pelo ombro. Ela não tem ligação na articulação do ombro. Por quê? Porque ela tem um ponto de fixação no terço, um terço aqui, meu, daí eles detalham bastante, tá? Na face posterior do húmero, osso húmero. E o outro ponto de fixação está via tendão, ó, o tendão é esse aqui, ó, que une todas as cabeças do tríceps, tá? Via tendão no olecrano da una. Então percebam, ó, o que está diferenciando a cabeça lateral da cabeça longa um ponto de fixação, porque o outro é no mesmo lugar. Todas as cabeças do tríceps, elas se fundem no tendão e esse tendão, por sua vez, vai se posicionar no olecrano da una, que é essa pontinha do cotovelo aqui que a gente tem, ó. Isso é o olecrano da una, tá? Mas o que diferencia as duas é que a cabeça longa está no tubérculo infraglenoidal da escápula, está na nossa imagem ali, ó, e a cabeça lateral está na face posterior do húmero. Então, ele não transita pela articulação do ombro, tá bom? Já a cabeça medial e última do tríceps, também, ó, só parar aqui para não confundir vocês. Ele tem um ponto de fixação no húmero também, mas só que mais inferior em relação à cabeça lateral, que estava aqui nesse ponto, ó. A cabeça longa tem esse ponto, um ponto de fixação mais inferior, mas também é número na face posterior. E o outro ponto de fixação via tendão tricipital, digamos assim. Eu inventei um nome aqui que nem existe, mas via o tendão único do tríceps, melhor dizendo, que está no olecrano da una. Então, olha só, todos os músculos que compõem, ou todas as cabeças que compõem o tríceps braquial, eles têm ponto em comum de fixação, um no olecrano da una via tendão. A única que diferencia é a cabeça longa. E agora a gente vai analisar com mais detalhes o tríceps na sua cabeça longa. Por quê? Por que é importante analisar ele? Porque esse cidadão, ele passa pela articulação do ombro. Vamos por partes. Olha só. Todas as cabeças do tríceps produzem a extensão do cotovelo, que está aqui na imagem agora. O principal movimento produzido pelo tríceps é a extensão do cotovelo. De novo, todas as cabeças do tríceps produzem extensão do cotovelo. O principal movimento produzido pelo tríceps braquial como um todo é extensão do cotovelo. Ele é o principal extensor. Ponto. No entanto, a cabeça longa, ela complica um pouco as coisas. Sempre tem uma complicação, né? Então, olha só. A cabeça longa, ela também consegue contribuir... Acho que não, cara. Opa! Não. Chamaram? Não, manda ver. Então tá. A cabeça longa, ela tem a capacidade de contribuir também para o movimento de extensão do ombro. Qual é o movimento de extensão do ombro? Esse movimento que a gente está observando aqui agora. A gente vai ver depois as aulas de cinésio que já estão gravadas. Quando a gente terminar esses módulos, eu vou botar no YouTube lá para vocês. Esse movimento aqui ocorre no plano sagital com eixo lateral-lateral. Então, a gente tem um eixo de movimento aqui, ó. Então, vou passar aqui bem de boa. Imaginando aqui, ó, um eixo de movimento aqui, tá? Esse é o eixo. Então, todos os músculos que passam posteriormente a esse eixo, qual eixo, Caios? Esse eixo aqui, ó. Então, todos os músculos que estão posteriormente, aqui que eu tentei botar esse círculo em verde, eles têm capacidade de contribuir para o movimento de extensão do ombro.
Extensão do ombro, isso aí. Então, a cabeça longa, ela é uma extensora do ombro, até certo ponto, até quando o braço, principalmente, fica alinhado com o corpo. Depois disso, ela consegue contribuir? Sim, ainda tem capacidade. Mas aí o deltoide consegue contribuir de forma mais significativa do que o tríceps da sua cabeça longa. Mas aí a gente tem o tríceps como um todo, o principal movimento dele é a extensão do cotovelo, e além disso, a cabeça longa, além de estender o cotovelo, ela também consegue contribuir para o movimento de extensão do ombro. Além disso, apesar do boneco não mostrar aqui o software, a cabeça longa, ela também consegue produzir ou participar do movimento de abdução transversal do ombro, tá? A gente vai ver depois nas aulas de cinésio que ela tem essa capacidade de contribuir. Não é tão grande, mas tem também a capacidade de contribuir para esse movimento. Isso fica muito claro da gente conseguir observar. Quando a gente está fazendo lá o voador invertido, cara, consegue sentir fortemente ali o trabalho do tríceps, e esse trabalho do tríceps, quem está fazendo ali é a cabeça longa, porque ela também tem capacidade. Não é a principal abdutora transversal do ombro. O principal ali é o deltoide posterior. A gente vai ver nas aulas de cinésio para frente também, e vamos ver aqui um pouquinho nessa aula de anatomia. Mas encerramos aqui o tríceps. Alguma dúvida em relação a ele? Acho que não. Ou eu estou explicando muito mal, ou eu tô, ou os caras já estão aqui, ó. Não, porque assim, ó, eu sei, cara, isso aqui é totalmente básico, mas tem que começar pelo básico, né? Eu sei que o Gustavo já manja, o Jonas já manja, a galera toda aqui manja do tríceps, isso é normal. Mas eu preciso começar do básico, vocês, para ter essa visualização, tá bom? Deixa eu, que eu fiz cagada aqui. Aqui, voltou. Então vamos lá, então vamos dando sequência. Lenha, lenha. Ó, nesse momento, a gente vai trabalhar aqui o deltoide agora. Agora começa a ficar um pouco mais, não complexo, mas é que os feixes do deltoide, ele tem algumas funções específicas, né? Então, vamos por partes então. Olha só, eu vou detalhar por feixe. O deltoide como um todo, ele está circundando aqui, ó, a articulação do ombro, tá? Vocês estão observando aí na imagem. Pega essa imagem aqui da direita aqui, tá? E para mostrar os pontos de fixação dele, eu vou por feixe, que é mais fácil, tá bom? Então a gente vai começar por feixe com o deltoide anterior. Então olha lá, ó. O deltoide anterior, ele tem um ponto de fixação no terço lateral da clavícula. Aquele ossinho aqui da frente, ó. A gente passa a mão aqui, eu tô meio magro agora, tô correndo mais. Eu consigo observar aqui que tem a clavícula. Então, o deltoide, feixe anterior, ou fibras anteriores, deltoide anterior, chame como quiser, é deltoide anterior, mesma coisa, tá? Feixe, fibra é a mesma coisa. Ele tem um ponto de fixação na clavícula, mais na parte lateral, assim, mais próximo do centro da articulação do ombro. Já o outro ponto de fixação, ele está no tubérculo deltoide, chamado. Ou seja, está no húmero. Enfim, ele está mais na parte anterior do húmero. Pessoal, não se fixem ao nome técnico, assim, pô, tá lá no terço da clavícula, tá lá no tubérculo do dedo. Não, cara, precisa saber que tá lá na clavícula e precisa saber que tá no úmero. Deu. E aí o pau pega. Porque daí tu vai saber a função dos músculos, tá? Mas um detalhe importante em relação a isso é isso aqui, ó. Percebam que, de novo, ó, o deltoide, ele tem fibras que têm sentido de direção, ó. Algumas que estão mais verticalizadas e outras que estão com uma inclinação maior, ó. E assim vai, ó, vai inclinando o deltoide, tá? As fibras dessa forma. Essa característica das fibras musculares, essa anatomia delas, chame como quiserem, são os fatores que vão levar a esse músculo contribuir com vários movimentos sobre a articulação do ombro. E nesse momento agora aqui, ó, a gente vai ver os movimentos que o deltoide, feixe anterior, produz. Eu vou dar uma ampliada na tela aqui. E o principal movimento que o deltoide anterior, prestem bem atenção, fibras anteriores produz é a flexão do ombro. Na flexão do ombro, o deltoide feixe medial consegue contribuir? Sim, ele tem uma baixa capacidade para contribuir.
em virtude do sentido e direção das fibras. E em virtude desse mesmo fator, sentido e direção das fibras, o deltoide feixe anterior tem maior capacidade para produzir esse movimento aí de flexão do ombro. Já o deltoide posterior, em virtude do sentido e direção, eles não têm capacidade de produzir esse movimento. Eles só estabilizam a articulação do ombro. Então, se o cliente perguntar lá, cara, eu quero treinar mais o deltoide anterior, qual o movimento que você pode passar para mim? Flexão do ombro. Vocês sabem isso já. Só estou demonstrando aqui para vocês agora a imagem do porquê que o deltoide feixe anterior consegue contribuir para esse movimento. Além disso, agora começou a complicar um pouquinho mais o negócio. O deltoide feixe anterior, ele tem boa capacidade para produzir um movimento de adução transversal. Imagina que esse bonequinho aqui, ó, ele tá num crossover. E o crossover, ele tá na altura do ombro dele, puxando, né? Então ele tá fazendo aquele movimento, o crucifixo em pé, crucifixo reto, crucifixo na polia, sei lá, chama o nome que vocês quiserem. Mas aqui, ó, junto com o peitoral, o deltoide também consegue produzir movimentos de adução transversal do ombro. Carlos, como é que eu vou saber quando é um movimento transversal, quando é um movimento sagital? Fiquem calmos, a gente vai ver nas aulas de cinesiologia, tá tudo escrito lá, tá? Mas deltoide também participa do movimento de adução transversal, que é esse movimento aqui. Supino, reto, supino inclinado, crucifixo reto, crucifixo inclinado, crossover, por aí vai, tá? Além disso, o deltoide fibra anterior também participa da rotação medial. Opa, aqui complicou agora. Vocês sabiam disso aqui? Fala aí no chat. Não sabia. Fala Não aqui no sabia. chat, fala aqui no som aqui. Tá tudo aberto aí, deu boa. Achei que não era boa, mas deu boa. Não. Ó, o deltoide, os feixes anteriores dele também, olha só, também tem capacidade para contribuir com a rotação medial. Por quê, Caio? Porque ele está à frente do eixo de movimento e o sentido e direção das fibras dele. Por isso que é importante essa aula aqui além do bonequinho anatômico e tal, por lá foi, mas ter essa aula com essa representação de imagem aqui, que facilita muito o entendimento. Então, junto com o peitoral maior, junto com o latíssimo do dorso, o deltoide feixes anteriores, não os outros feixes, também tem essa capacidade de produzir um movimento de rotação medial ou rotação interna do ombro, que é a mesma coisa quando vocês chamam de diferentes formas, tá? E por fim, o feixe anterior, ele também produz um movimento de abdução do ombro. Aqui um ponto importante, ó. Caios, quais fibras são as principais abdutoras do ombro? Imagina que isso aqui podia ser um desenvolvimento, poderia ser um movimento também de elevação lateral, sei lá, podia ser com halter, poderia ser um movimento de elevação lateral também lá na polia, por aí vai, né? Então, todo o deltoide como um todo, ele tem capacidade de produzir um movimento de abdução do ombro, tá? A gente tá vendo aqui agora. Só que agora é um ponto mais difícil. Quando o indivíduo está fazendo o desenvolvimento, por exemplo, e ele faz isso aqui, ó, olha lá na tela, ó. Eu estou dessa forma, né? Fazer o desenvolvimento, eu vou entrar na posição. Ao entrar nessa posição, eu produzo uma rotação externa do meu húmero. Essa rotação externa, ela deixa o deltoide anterior numa posição mais efetiva para produzir um movimento de abdução do ombro e vencer a resistência. Então, quando eu faço desenvolvimento com a pegada, por exemplo, supinada, fica mais claro, com barra, no Smith Machine, ou com os halteres, quando eu faço na máquina, que ali na Club tem aquela máquina que faz desenvolvimento, eu coloco uma maior capacidade do deltoide anterior de contribuir com o movimento de adução do ombro, de abdução do ombro, que é similar à elevação lateral. Tá bom? Então, isso aqui a gente vai ver depois, análise dos exercícios, que fica mais fácil, tá? Mas aqui a gente também tem o trabalho do deltoide anterior. Ficou claro até aqui? Essa parte aqui última ficou claro do deltoide? Pô, Então, beleza. O pessoal tá vivo, o resto Ficou. ou morrer do calor? hum, Eu tô duas viva. coisas.
Só no ar-condicionado, porque senão. É. Então vamos lá, ó. Dando sequência no deltoide. Deltoide tem bastante coisa, tá? Vamos lá, ó. Deltoide lateral ou fibras mediais. Ponto de fixação dele. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Anotações aqui, pá. Beleza. Ó, agora ele tem um ponto de fixação, ó. Eu vou ler o nome técnico aqui, mas não precisa ficar se vinculando ao nome técnico, tá? Margem lateral e superfície superior do acrômio. Então, lá no acrômio, mais na parte lateral, mais a parte de fora do acrômio, é um ponto de fixação do deltoide, as fibras mediais. Ponto, já está ótimo saber isso. Outro ponto de fixação, ele está lá no húmero, no mesmo local que o deltoide de fibras anteriores, ou seja, no tubérculo do deltoide. Tranquilaço. Mas olha que dado interessante aqui, ó. Vou trocar aí, ó, a cor para ficar mais fácil. Olha só o sentido e direção das fibras do deltoide medial. Isso aqui não é familiar para vocês? Opa, olha só. Estou botando em verde aqui, tá? Parece uma cebola. É, exatamente. Ó, aqui ele tá um pouquinho inclinado, aqui ele continua. Aqui nós vamos, ó. Cara, pergunta, ó, vou fazer uma pergunta para vocês aí agora, se vocês estão ligados. Se as fibras estão nesse sentido de direção aí, ó, que eu estou mostrando, praticamente verticalizadas, né? Concordam comigo? Tem uma inclinaçãozinha ali e tal. Tipo essa aqui, ó, mais posterior, ela está mais inclinadinha em relação, assim, a, aos pontos de fixação. Isso aqui que eu estou falando agora aqui é cinesiologia vetorial, tá? Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui que faz a pessoa entender bem a musculação. Olha só, com esse sentido de direção das fibras aqui, qual é o principal movimento que o deltoide medial produz? Falem ou no chat ou aqui, sem medo de errar. Falem para mim. Fala, pô. Olha a imagem aqui, ó. Sentido de direção das fibras. Vertical, né? Tá, isso sim, mas diante disso, qual o movimento que o deltoide medial, a gente sabe disso aí, a gente treina deltoide medial. Ah, eu quero treinar deltoide medial, qual movimento eu vou fazer? Qual exercício eu vou fazer? Abdução dos ombros. Isso aí, abdução do ombro. Então, o deltoide, o deltoide medial, o principal movimento que ele produz é a abdução do ombro. Esse aqui, ó. Estou aqui, faz esse movimento aqui. Então, olha lá, ó. Todo deltoide, ele produz um movimento quando ele contrai todo junto. Vamos contrair todo mundo junto. Deltoide posterior, deltoide anterior e deltoide medial. Todo mundo contraindo junto, ele vai produzir a abdução do ombro. Ponto. Se eu for contrair somente as fibras mediais do deltoide e esquecer os outros feixes, anterior e posterior, vai acontecer um movimento de abdução do ombro. Então, o principal abdutor do ombro é o deltoide como um todo, mas dentro do deltoide, as principais fibras que produzem abdução é os feixes mediais. Por quê? Porque está demonstrado na tela. Pegar essa ideia? Ficou claro? Pegamos. Então, beleza. Vou botar aqui. Isso aí. Vamos lá, dando sequência. Mas o deltoide medial também consegue contribuir para outros movimentos. Quais outros movimentos? Bora. Vou analisar aqui. Ó, ele auxilia na flexão do ombro. Lembra que eu falei que o deltoide medial também consegue contribuir para a flexão do ombro? Então, alguns feixes dele, principalmente os feixes mais anteriores do deltoide medial, vou travar a imagem aqui, ó. Principalmente esses feixes mais aqui, ó, do deltoide, ó. Os feixes mais anteriores do deltoide medial, eles conseguem contribuir para o movimento de flexão do ombro. Então, olha só, os músculos, eles não têm um liga e desliga. Eles têm, a gente vai ver na cinesiologia depois, que tem momentos que o músculo consegue contribuir mais para o movimento e tem momentos que ele consegue contribuir menos para o movimento. E a gente vai observar mais adiante o porquê que isso ocorre, tá bom? Deltoide medial, principal abdutor, principal movimento é a abdução do ombro, como vocês me falaram, a gente viu aqui na imagem, mas também as fibras mais anteriores dele conseguem contribuir com o movimento de flexão do ombro, junto com o principal flexor, que é
o deltoide feixe anterior. Tranquilo? Deltoide posterior. Olha lá, ó. Por que eu falei para vocês que ele é o principal abdutor transversal do ombro? Imagina o pec deck aqui, ó. Esse é o pec deck acontecendo e o deltoide fazendo o movimento. Mas vamos lá, ponto de fixação dele. Um ponto de fixação tá lá de novo no ombro, mas agora tá na escápula, na espinha da escápula. O que é a espinha da escápula, Caio? Espinha da escápula é isso aqui, ó. A parte aqui, ó. Borda da espinha da escápula. Estou botando em verde. De novo, borda da espinha da escápula. Então, o deltoide feixes posteriores tem um ponto de fixação ali e o outro ponto de fixação está, de novo, no mesmo local do que os outros feixes. Parte do tubérculo deltoide. A tuberosidade do deltoide, tubérculo, é a mesma coisa, tá? Mas o que vocês têm que saber? Você tem que saber que o deltoide posterior, ele está mais posterior do ombro, ponto de fixação, tá? E o outro ponto de fixação está no mesmo local que os outros peixes. Ponto. Não se apeguem tanto ao nome. Isso não vai fazer diferença alguma, tá? Vamos lá, então. Principais movimentos que esse músculo ou esse feixe produz. Já tem um movimento aqui, ó, que é a abdução transversal. Por que, Caio? Em virtude do sentido e direção das fibras. Por isso que o deltoide posterior é um dos principais, ou não se for o principal, abdutor transversal do ombro. Outro movimento que ele produz, vamos lá, ele consegue contribuir agora, ele não é o principal extensor. O principal extensor do ombro é o latíssimo do dorso. O tríceps cabeça longa, ele contribui, assim como o deltoide posterior contribui, assim como o redondo maior também contribui, tá bom? Mas olha só, o deltoide posterior, ele consegue contribuir para o movimento de extensão do ombro também, tá? E o outro movimento que ele produz, que é contrário ao movimento do deltoide anterior, é a rotação externa. Por quê, Caio? Porque ele está atrás do eixo do movimento aqui, ó. E agora, para finalizar aqui o deltoide, eu vou explicar um negócio para vocês, para complicar a cabeça de vocês um pouquinho. Vamos ver se eu complico a cabeça de vocês. Vamos lá. Lembra que eu falei que todo deltoide, eu acho que vocês não pegaram bem essa ideia, tá? Todo deltoide, quando ele contrai junto, ele produz um movimento de abdução, isso vocês têm que ter clareza, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Papapá, papapá. Aqui. Olha só. Olha aqui, pessoal. A imagem pequenininha do lado, tá? Lado direito da tela. Eu vou pegar uma fibra aqui do deltoide posterior, um ponto de fixação, isso aqui é cinesiologia vetorial, tá? E eu vou até um ponto de fixação dele. Então, as fibras são nesse sentido e direção, correto? Tá. Uhum. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Ah, eu consigo diminuir aqui. Beleza. Ó, prestem bem atenção agora. Vou pegar as fibras do deltoide anterior. Pegaram essa ideia? Beleza. Agora eu vou ligar ponta de vetor com ponta de vetor. O que é isso, Caio? Eu vou pegar esse vetor aqui do deltoide anterior e vou transferir aqui para a ponta do vetor do deltoide posterior. Isso aqui, de novo, é cinesiologia vetorial. Vamos lá, vamos ver se vocês vão entender. Isso aqui é massa ainda entender. Olha só, esse vetor aqui eu vou replicar ele na mesma magnitude, direção dele, ó. Eu vou fixar aqui na ponta, ó. Fixei aqui na ponta e vou subir. Tá? Então, eu repliquei, trouxe esse vetor daqui para cá, pegaram? E esse vetor daqui para cá, do deltoide posterior, eu vou trazer na ponta do deltoide anterior. Então, ó. Pessoal, quando eu ligo ponta de vetor com ponta de vetor, eu tenho uma resultante. Tá claro isso? E a minha resultante, ela é essa aqui, ó. O que isso aqui está dizendo para a gente? Falem para mim. Vamos lá, ver se vocês são espertos agora. E sempre que tiver uma contração do deltoide, o resultado vai ser uma abdução no plano frontal? Isso aí. É isso aí, Gustavo. Perfeito. Então, olha só, isso aqui, ó, claro, assim, tinha que calcular melhor, tá? Mas eu quis só representar para vocês, tá? Mas isso aqui nos mostra que o deltoide, quando o deltoide como um todo, e principalmente as fibras, e aí as fibras anteriores e fibras posteriores, elas contraem junto, em conjunto,
elas vão produzir um movimento de abdução no plano frontal, que nem o Gustavo falou, junto com as principais fibras abdutoras, que são as fibras mediais. Por quê? Porque o vetor resultante ele fica no mesmo sentido e direção das fibras mediais. Então, isso aqui, pessoal, é a cinesiologia vetorial, que o pessoal tanto fala em relação a isso, para saber quais movimentos que os músculos produzem. Mas como a gente tem a representação aqui do boneco anatômico, fica muito fácil de entender. Mas quando eu falo para vocês que quando o deltoide contrai como um todo, as fibras antagônicas, anterior e posterior, elas vão produzir um movimento de abdução no plano coronal. Então a gente viu aqui com essa representação gráfica que dá para que acontece esse movimento. Ficou claro até aí? Ou, Então beleza. Vamos dar então. sim. Finalizamos o deltoide. A gente vai agora pro. Eu vou trocar. Não vou pro bíceps, não. Eu vou pro peitoral menor. Peitoral menor é legal, cara. É porque assim, ó, o peito é muito fácil, né? O deltoide dá um pouquinho mais de Ah, trabalho. O peito é muito. Pode falar. não, nada, só concordei. O peito ele é muito fácil. O peito e o latíssimo é muito fácil. Isso aí é tranquilo. Agora, o peitoral menor. Ontem eu tava lá gravando, tava lá na Flex. Aí a Kemi me pediu, Carlos, um exercício pro peitoral menor. Cara, bicho, eu acho que foi a primeira pessoa que me fez uma pergunta dessa. Eu nunca tinha ouvido uma pergunta dessa. Ah, Carlos. E, tipo, eu não tô falando que a pergunta foi errada. Ela foi muito boa. Ela foi muito boa a pergunta. Porque nunca ninguém se preocupou em fazer uma pergunta dessa. O pessoal se preocupa com a peitoral maior e trelelê, assim vai. Mas aqui tem um ponto importante, ó, que é um ponto de confusão que pode acontecer. Percebam o ponto de fixação do peitoral menor. Está um ponto de fixação no processo coracoide da escápula, na parte anterior, ó, processo coracoide da escápula. E os outros pontos de fixação estão na terceira, quarta e quinta costela. Então, ó, presta bem atenção. O peitoral menor não passa pela articulação do ombro. Então, o peitoral menor, ele não contrai em conjunto com o peitoral maior. Ele não contrai em conjunto com o peitoral maior. Por quê? Porque o peitoral maior, a gente vai ver na sequência, ele passa pela articulação do ombro. Entenderam? O que pode acontecer aí? Que o pessoal confunde um pouco. Que aí pode acontecer uma sinergia de movimento. Pode. Quando o cara está fazendo supino lá, ele produz uma adução do ombro, né? Correto? Adução do ombro. Levantei a barra, venci o peso. E aí as escápulas laterais, elas vão fazer o quê? Uma rotação, uma abdução das escápulas. Correto? Só que quem é o principal abdutor da escápula é o serrátil anterior. Não é o peitoral menor. Entenderam a lógica? Ele pode contribuir para o movimento que está aqui na tela, por isso que eu estou falando isso, tá? Ele pode contribuir para o movimento de abdução da escápula, que está acontecendo aqui, ó. Está acontecendo, ele está encurtando, está acontecendo o movimento. Mas, de fato, é que isso não quer dizer que se eu estou fazendo supino lá e eu estabilizar minha escápula, por exemplo, o peitoral menor não vai fazer o movimento da escápula. Então, não acontece a todo momento, via de regra, um trabalho do peitoral maior e peitoral menor junto. Eu posso tentar associar eles, mas junto isso não ocorre, tá, pessoal? Porque eles passam por articulações diferentes. Ficou claro? Vamos lá, então. Se eu Uhum. estiver falando besteira, você pode me cortar aí no meio, não tem problema nenhum, tá? Sou bem de boa. Vamos embora, então. Olha só. O ponto de fixação no processo coracoide da escápula e os outros pontos de fixação nas costelas, tá? Então, o peitoral menor, ele produz quais movimentos? Deixa eu apagar aqui. Ele vai produzir movimento de depressão da escápula, uma vez que a escápula esteja elevada, ó. Vou parar aqui, ó. Escápula está elevada. Tá vendo lá a escápula lá atrás, ó? Aqui, ó. Escápula subiu. Escápula subiu, ó. Está elevada.
Aqui o trapézio, feixes inferiores estão alongando, por exemplo. O latíssimo do dorso, via a articulação glenomerálco, Paulo Gentil fica falando que não tem como, ele está aqui, ó, via a articulação do glenomeral também está alongando. Perfeito? Mas as escápulas se elevaram. E aí o nosso amigo peitoral menor, ele vai contra uma resistência produzindo a depressão das escápulas. Porque via processo coracoide, com a região torácica estabilizada, via processo coracoide, ele produz um movimento, trocar aqui a cor, um movimento de depressão das escápulas, trazendo nesse sentido aqui de direção. Então, ele é um depressor escapular. Perfeito? Dando sequência aqui. Já vou te responder, tá, Camille? Voltar aqui. Então, ESC. Bom, aqui. Um outro movimento que ele produz, uma vez que as escápulas estejam estabilizadas, é auxiliar na expansão torácica, ou seja, na inspiração forçada, tá? Eleva o gradil costal, e quem eleva o gradil costal também tem essa capacidade, é o peitoral menor, a gente viu ali, em virtude do ponto de fixação dele. Aqui está ocorrendo o vídeo, ó, tá vendo? Ó, eu tô elevando o gradil costal, ó, articulações externo-costais. Tá elevando, ó, elevou, vai mostrar todo o processo, tá? Mas ele também tem essa capacidade de contribuir para a inspiração, e principalmente a inspiração forçada, tá? É só lá, olha a forma que ele está contribuindo, ó. As escápulas estão mais fixas nesse momento, e aí um ponto de fixação dele está em movimento. Vocês percebem, pessoal, por que que é importante saber os fixação? Porque assim, ó, se eu tô com um ponto fixo e um ponto móvel, o ponto fixo passa a ser a origem e o ponto móvel passa a ser a inserção. Porque dentro da lógica da anatomia, a inserção é definida por quê? Que é o ponto que vai em direção, quando o músculo contrai, em direção ao ponto fixo, à origem. Só que o peitoral menor tem momentos que a escápula vai em direção ao gradil costal, posteriormente, e aí o processo coracorde passa a ser o ponto móvel, então ó, a inserção seria ali, por exemplo, e as costelas seriam um ponto fixo. Então, por isso que não é importante tu decorar assim, a origem é em tal local, a inserção é em tal local. Mas, cara, depende do movimento que tu vai fazer, que tu vai ter momentos que vai ser, um ponto vai ser a origem e o outro ponto vai ser a inserção, e assim por diante, tá bom? Então, alguns músculos têm essa característica. Por isso que eu não gosto de definir dizendo assim, origem aqui, por isso que eu estou falando o tempo todo, ó, pontos de fixação. Um ponto de fixação aqui, o outro ponto de fixação ali, para vocês terem a noção de onde está o músculo em relação à articulação. Isso já basta. Não precisa saber nome técnico, isso é a maior besteira que tem, tá? A não ser que tu quer dar aula lá, impressionar a galera. Aí talvez tu precisa saber o ponto fixo lá para falar bonito com o cliente. Mas sabendo que a função que o músculo faz é super importante, tá bom? Peitoral menor são essas características. Deixa eu ver a pergunta da Kemila aqui, se não é muito difícil. Se o peitoral menor for muito forte, o que seria bom fazer para que ele alongue melhor e deixe os outros músculos trabalhar corretamente? Caso da escápula alada. Olha lá. Se eu tenho. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que o cara está com o peitoral menor forte. Isso é difícil mensurar, mas tudo bem. Vamos ver se alguma coisa eu consegui mensurar. Beleza. É muito fácil. Eu vou dar um exemplo para mensurar, ficar mais fácil para vocês que eu estou falando. Ó, deixa eu voltar lá no comecinho, cara. Aqui, ó. Vamos supor que o peitoral menor lá do Caius está encurtado, tá hipertônico, tá com um nível de força muito forte. Então, percebam, ó, um ponto de fixação se aproximou do outro ponto de fixação. Deixa eu botar em outra cor. Então, o músculo está hipertônico. E aí eu fiz uma avaliação lá e tal, blá, 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 e por aí foi. E eu cheguei na conclusão que é o peitoral menor, por algum motivo lá. Percebam qual movimento que a escápula vai fazer aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver lá na aula com o boneco anatômico, quando o peitoral menor contrai, até eu esqueci de falar aqui, ele faz isso aqui também, ó. Ó, imagina aqui, eu tô com minhas costas aqui, tá? Olha minha mão agora, na minha imagem.
Peitoral menor vai contrair, ó. A escápula vai dar uma subidinha aqui, né? E vai para frente aqui, ó. Isso aqui, ó. A escápula tá aqui. Processo corda aqui no meu dedo do meio, ó. Se ele tá forte, ele vai tracionar a escápula posteriormente em direção às costelas. Posteriormente, tá? Consequentemente, a ponta, a borda inferior da escápula vai dar uma levantadinha. E aí, pode ser que a gente julgue que o cara está com uma hipercifose e, na verdade, esse cara está com esse peitoral menor, que nem foi o caso que a Camille levantou, muito encurtado, muito forte, e aí a escápula elevou a sua borda inferior, seu ângulo inferior, melhor dizendo, ângulo inferior, temos certo, que é o ângulo inferior, que é essa partezinha aqui, ó. Eu vou botar aqui em outra cor, vou botar em roxo aqui, ó, esse partezinho aqui. E aí sim eu posso deduzir, pô, já que esse cara, pô, eu analisei, ele não tem uma hipercifose, tá legal as curvaturas, mas ele tá com essa ponta aqui. Opa, pode ser o peitoral menor. E aí, Kemily, qual alongamento que eu vou fazer para o peitoral menor? Já demonstrei e eu vou fixar aqui para vocês novamente, ó. Se o peitoral menor produz uma depressão escapular, para eu alongar ele, qual o movimento que eu vou produzir? Uma elevação da escápula. Então, alguns exercícios de alongamento e flexionamento, vai ver que depois que não é a mesma coisa, tá? De alongamento ou flexionamento, se é para ganhar mobilidade ou se é para ganhar extensibilidade e elasticidade do músculo, aí sim se faz trabalho de flexionamento, aí sim eu vou fazer o movimento de elevação escapular para produzir esse trabalho de flexionamento do peitoral menor e aí tentar reduzir esse quadro aí de, por exemplo, essa pontinha da escápula, né, sair aqui, ó. Imagina aqui minha mão aqui, né, meu punho, que é a ponta da escápula, ela sair e parecer que uma escápula alada e por aí vai, né? Ô, pessoal, em relação à escápula alada, assim, ó, os estudos mostram que eles não têm uma definição do que é certamente uma escápula alada ainda, tá? O que leva? Pode ser vários fatores que estão levando até a característica da escápula também, a morfologia do osso pode também caracterizar a escápula alada, tá? Então isso é legal. Mas, Kemily, uma estratégia pode ser essa, tá? Agora, o quanto isso pode ser influenciado pelo um grau de extensibilidade do latíssimo do dorso também é grande, tá? Então tem que tomar esse cuidado aí. Beleza? Vamos dando sequência? Alguma Bora. pergunta? Então vamos lá. Vamos embora, então. Vamos O trabalhar resumo é que o nosso, o famoso latíssimo do dorso. Esse que é legal. Cara, e eu falava uma besteira. Eu falava uma besteira. Eu falava assim, ó, pô, aqueles caras lá ficam fazendo aquele lance lá na remada, ficam hiperestendendo a coluna. Cara, aquilo lá é uma bobagem. Não, eu tava falando bobagem. Cara, tem um pouco de sentido, sabe? Apesar do latíssimo do dorso não ser o principal e músculo que faz a hiperextensão da coluna vertebral, tá? Mas ele também tem capacidade de contribuir. A gente vai ver agora por quê, tá? Vamos lá, então, ó. Latíssimo do dorso. A asa grande dorsal, né? Vamos embora, então, ó. Um ponto de fixação no tubérculo do húmero, tá? Só que aqui é importante saber aonde, tá? O latíssimo do dorso, ele tem um ponto de fixação no húmero, mas ele não está na parte posterior do húmero. De novo, o latíssimo do dorso tem um ponto de fixação no húmero, mas ele não está atrás do húmero, ele está na parte anterior do húmero. Isso é importante, isso vocês têm que fixar, tá? Até anotem aí se quiser. O latíssimo do dorso tem um ponto de fixação na região anterior do húmero. Importante. Os outros pontos de fixação tá aqui, ó, descrito em azul, ó. Deixa eu baixar um pouquinho a imagem aqui agora. Eles estão nas fáscias tóraco-lombar. Estão aqui, ó, nessa região aqui. Eles estão nos processos espinhosos de T7 até L1, L5. Então, ele corre toda a região torácica, praticamente, e toda a região lombar. A região lombar é toda via fáscia, né? Então, esse branquinho aqui são as fáscias musculares, tá, pessoal? Que tem a ver com os trilhos anatômicos e por aí vai. Também ele tem um ponto de ligação na crista ilíaca. Opa, deixa eu trocar aqui de imagem. Na parte mais posterior da crista ilíaca, ó. Olha quantos pontos de fixação também ele tem.
Ele tem um ponto de ligação no sacro, que é na parte mais via face aqui, ó. Tô botando em verde aqui, tá? E um ponto de fixação que até eu não sabia, que é nas costelas, na terceira e quarta costela. Isso é uma novidade para mim, tá? Mas percebam, o latíssimo dorso é um músculo de área de secção transversal enorme, tá? Multipenado, ótima capacidade de produção de força. Com isso, alguns estudos mostram que ele tem baixa extensibilidade e elasticidade, mas isso vai depender muito da capacidade da pessoa fazer o trabalho de flexionamento. Isso é muito discutível, isso aí. Não dá para afirmar que é, mas o que dá para afirmar que é o quê? É um músculo de área de secção transversal enorme, ocupa grande parte, é superficial, né? Estético, ocupa a grande parte posterior do nosso corpo, do tórax, e além disso, ele tem ponto de ligação com a coluna, isso é legal, ó, com a coluna vertebral via os processos espinhosos de T7 a T12, L1, L5, e também ele tem um ponto de fixação com a pelve, que ele está lá na crista ilíaca e também está no sacro, mas em virtude de estar na crista ilíaca, tem essa característica aí, tá? Então, olha só, esse músculo aqui é multifuncional. E aí eu me quebrei quando eu falava que não tinha nada a ver. Não, não tem nada a ver, isso é besteira, isso é coisa de maromba, bababá. Mas na verdade tem a ver sim, tá, pessoal? Vamos lá então, ó, os movimentos do átimo do dorso. Vamos embora. Passar aqui, trocar aqui a tela. Opa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Cadê? Não. Vamos lá então, os movimentos, ó, percebam, são vários movimentos que ele produz. Então, o principal movimento do latíssimo do dorso é a extensão do ombro. Ele é o principal extensor do ombro. Deltoide posterior, tríceps cabeça longa e redondo maior são músculos sinergistas da extensão do ombro. O que significa um músculo sinergista? Que ele auxilia o principal extensor do ombro. O principal extensor do ombro é o latíssimo do dorso. E antes que vocês me peguem aqui, as fibras inferiores do peitoral também é sinergista na extensão do ombro. A gente vai ver depois, tá? Mas o principal extensor do ombro é o latíssimo do dorso, tá? Então aqui a gente está vendo a extensão do ombro. Outro movimento que ele produz, a adução do ombro, como o Gustavo falou anteriormente, no plano frontal. Não se preocupe, a gente vai entender depois o que é plano frontal, plano sagital, plano coronal e por aí vai. Mas aqui é uma puxada, ó. Imagina o cara fazendo a puxada, né? Então, fazendo a puxada alta, ele está trabalhando o principal adutor do ombro, mas o peitoral também consegue contribuir para esse movimento. Então, o peitoral e o deltoide, o peitoral e o latíssimo do dorso, em alguns movimentos, eles são sinergistas, ou seja, eles atuam de forma conjunta, eles não são antagonistas. A gente vai ver mais à frente, tá? Então, a adução do ombro com uma puxada também ele trabalha. Outro movimento que ele produz, olha lá, rotação interna. Por que rotação interna, Carlos? Eu acabei de falar para vocês. Porque olha só aonde está um ponto de fixação dele, ó. Um ponto de fixação está na região anterior do húmero. Então, se está na região anterior, condiciona ele a produzir um movimento de rotação interna, assim como o peitoral maior, a gente vai ver na sequência. Deltoide anterior também tem essa capacidade de produzir um movimento de rotação do ombro interno, tá bom? Vamos lá. Outro movimento que ele produz. Aqui, ó, a nossa famosa remada lá, né? O pessoal se mexe bastante para fazer o movimento. Então, lá na remada, quando eu faço o movimento de hiperextensão da minha coluna vertebral, ele também tem a capacidade de produzir o movimento de. Ou ele também tem a capacidade de contribuir para o movimento de hiperextensão. Mas olha só, ele não é o principal hiperextensor da coluna vertebral. Os principais hiperextensores da coluna vertebral, ou extensores também, são os eretores da espinha, que a gente vai ver mais à frente. Mas o latíssimo do dorso, em virtude desse ponto de fixação via fáscia tóraco-lombar, na crista ilíaca e no sacro, ele também tem essa capacidade de contribuir para esse movimento de hiperextensão, tá bom? Ó, e uma pergunta para vocês aí agora. Agora eu vou ver se vocês estão ligados. Galera da Cinésio aí. O que é esse movimento aqui, ó? O que essa setinha aqui está mostrando? O que a pelve está fazendo aqui? Fala aí para mim, abre o som aí e fala. O que a pelve está fazendo aí? Ou pode falar no chat, que também vou até abrir o chat. Uma anteversão, Caio?
Isso aí. A pelve está fazendo uma anteversão. Então, o latíssimo do dorso também é um anteversor pélvico. Então, talvez aquele nosso cliente lá que está com aquela pelve em anteversão, pô, o cara treina costas pra caramba, faz um volume absurdo. Aí eu vou dar uma analisada, ele está com anteversão na pelve. Cara, mas assim, eu olho, pô, eu tô com um treino equilibrado, né? De reta abdominal, com os eretores da espinha, de glúteo com glúteos isquiotibiais, com o quadríceps e particularmente ali o reto femoral. Eu tô botando um volume legal para ele semanal. O que pode ser então que está levando a isso, cara? Talvez aí tem que se analisar a capacidade de extensibilidade aí do latíssimo do dorso, também que pode estar contribuindo para esse posicionamento pélvico alterado. Então é mais um dado que o latíssimo do dorso produz. Mas, reforçando, o principal movimento que ele produz é a extensão do ombro e a adução. Ele é o principal extensor do ombro e o principal adutor do ombro no plano frontal, junto aí na adução com o peitoral maior. A gente vai ver na sequência. Em relação ao latíssimo do dorso, alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Deixa eu botar Tem algum, tem algum plano que é mais favorável para trabalhar a dorsal? Olha só, Tipo, plano que eu digo, tipo, em pé, deitado ou semiflexionado? certo. Olha só, Gustavo. A gente tem, cara, pouquíssimos estudos que tenham analisado atividade eletromiográfica e não se tem estudo, não existe estudo que analisou a hipertrofia do latíssimo do dorso, tá? Se alguém fala para vocês é mentira, não existe. Posso abrir para o médico e mostrar para vocês Doideira. aqui, não existe, tá? Agora sim, eu falei um dado aqui para vocês nesse momento. Ele é o principal extensor, então se eu quero trabalhar bem é no plano sagital, né? Faço movimento de extensão. E eu falei para vocês que também ele é um adutor no plano frontal. Está mostrando aqui na imagem agora. Só que o peitoral também atua junto. E aí, tem um estudo que ele mostrou o quê? Ele fez, vou passar um pouquinho aqui, ele fez uma puxada nas costas, ó, nas costas. Então, meu ombro aqui, ó, ele está passando bem no plano frontal. Então, se ele está passando bem no plano frontal puramente, o meu latíssimo do dorso vai ajudar e o meu peitoral também. Então, eu vou estar distribuindo o movimento. Mas eu não quero trabalhar no treino de costas peitoral. Vê se eu vou conseguir responder a tua pergunta. Só que esse estudo fez o quê? Fez a puxada nas costas e a puxada na frente. Quando eu faço a puxada na frente, ó, olha só, puxada nas costas. Olha como está saindo meu ombro aqui, ó. Meu braço aqui, né? Bem retinho, né? Quando eu faço a puxada na frente, o que eu vou fazer, ó? Não tenho mais um movimento, é uma adução ainda, Aham. mas não é uma adução pura no plano frontal. E aí, quando eu saio de uma adução pura no plano frontal, o que acontece? O peitoral diminui a capacidade de produzir torque, diminui a capacidade de participar do movimento, e o latíssimo do dorso, ele não reduz a sua capacidade, ele continua tendo boa capacidade para puxar aquela resistência, puxar aquele peso. Então, o que eu estou querendo dizer para ti, Gustavo? Que se eu quero trabalhar o latíssimo do dorso, eu tenho duas opções. Eu posso fazer os principais movimentos, extensão, então, pundal, sei lá, remadas, de forma várias remadas, com o meu corpo inclinado, com o meu corpo declinado, sentado, deitado, independente, tá? Mas se eu vou fazer a puxada e eu quero isolar, ó, entre aspas, a participação do peitoral, eu faço a puxada na frente. Por quê? Porque o latíssimo do dorso aumentou a sua capacidade, porque o peitoral diminuiu, e eu não estou atuando com o peito. E, além disso, a puxada Entendi. frontal, ela passa a ser mais segura para o ombro do que a puxada nas costas. Isso não quer dizer, olha lá, isso é outra falácia, isso não quer dizer que a puxada nas costas não pode ser feita. Cara, olha só minha mobilidade, ó. Eu estou aqui, ó, 0 graus de rotação externa. E a rotação externa é boa. E eu não faço alongamento, tá? Ó, eu conseguiria tranquilamente fazer um movimento de puxada nas costas, tranquilamente. Só que o que acontece? Esse movimento de rotação externa,
com essa abdução aqui, é uma posição bem instável para a articulação do ombro. Então, para que eu vou correr risco de botar o meu cliente em uma posição instável, sendo que se eu puxar na frente, a ativação do latíssimo ela é maior do que se eu puxo por trás. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que não possa passar. Pode passar. Pode, tá tudo certo. Só que é custo-benefício para o cliente. Vou passar, vou ter esse benefício, não vou passar, eu vou ter esse outro benefício, vai aumentar o risco ou não. Aí tu vai relacionando risco e benefício para o cliente. Não sei se eu te respondi, Show. falei um monte de coisa. Não, é basicamente isso. Então, perfeito. Vamos lá. Ô, Caio, eu Pessoal, tenho uma. pode falar. Ali na ação do pullover, para você retirar a ação oral, tem como não? Olha só, o pullover, o que acontece? Deixa eu entrar Por que que o latíssimo do dorso ativa pouco no pullover? Eu sempre confundo, cara, o pullover com o pull down. O pullover é o halter, né? Ele tá no banco. Vamos lá, então. Qual é isso? Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, ai, caralho. Calma aí. Deixa eu botar aqui no começo do movimento. Galera, olha agora que massa isso aqui, ó. Eu vou tentar desenhar aqui. Se vocês vão entender, vocês me falam. Ó, cara, tu falou um monte de besteira aí, não tem nada a ver e tal. Centro da articulação do ombro, tá? A bolinha verde. Vou botar em um vermelho aqui. Não deu. Enfim. Centro da articulação do ombro. Perfeito? Aham. Linha de ação, de novo, linha de ação da participação do latíssimo do dorso. Aqui eu estou no começo do pullover, tá? O peitoral, as fibras mais inferiores, eu vou desenhá-las aqui agora. Agora vocês vão entender por que que o peitoral, nas fibras inferiores, ele vai ter uma boa atuação no, no pundal, no pullover, né? Pullover, pundal, sei lá. Ó, ele está aqui, ó. Então ele sai daqui e ele vem para cá. Mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos. Vamos lá. Linha de ação do peitoral, fibras inferiores, linha de ação do latíssimo do dorso. Por que que o latíssimo do dorso tem uma baixa ativação no pullover? É pullover, né? Por quê? Porque a linha de ação dele está bem próximo ao eixo. Então, o braço de momento da alavanca do músculo, isso é mais para frente, isso, tá? O braço de momento da alavanca do músculo, o que que é? É a distância perpendicular entre o centro da articulação e o ponto de fixação do tendão do músculo, que aqui está representado pela linha de ação. Então, olha o tamanho do braço de alavanca muscular do latíssimo do dorso e olha agora o tamanho do braço de alavanca muscular para as fibras do peitoral. Então, quem é que tem maior capacidade para produzir movimento de extensão do ombro nesta posição? Quem? Feito. Peitoral. Por isso que o latíssimo do dorso ele atua pouco, se estiver sendo feito com halter, né? Ele atua pouco no pullover. E no pull down também. Se eu subir lá em cima, ó, se eu tiver que botar o cabo bem lá em cima, eu começar o pull down daqui de cima, cara, no começo só peitoral. Depois de um certo ponto, aí sim o latíssimo do dorso começa a contribuir mais. Por quê? Porque o húmero vai vir para cá, ó, e aí a linha de ação do latíssimo fica aqui, ó. Ó. Então ele tem uma distância maior, pegar a ideia, ó. E aí a capacidade dele produzir força se torna maior. Por isso que os estudos mostram que, cara, eu quero focar no latíssimo. Então eu vou de mais ou menos 135 graus, 90 graus para baixo. Que daí o foco fica mais no latíssimo. Mas tá errado eu fazer daqui de cima? Óbvio que não. Só tu vai botar o peitoral, fibras inferiores e trabalhar mais. Tá tudo certo. Que é isso que tu quer? Beleza, faz. Só isso. Pode crer. Massa, né? Isso é legal, cara. Isso é massa. Dando sequência, então, vamos pro último músculo? Bora. Vamos lá, então, ó. Tá todo mundo vivo aí, o resto da galera? Tô viva.
O pessoal tá aqui. Tá de boas aí, Caio. Então, fechou, então. Vamos embora. Ó, último músculo, esse é o último mesmo, de hoje, tá? É o peitoral. Cara, o peitoral, ele é similar ao comportamento do latíssimo do dorso, né? Então, ó, antes de eu botar os pontos de fixação original, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. O peitoral é um músculo multipenado. E além de ser multipenado, ele tem fibras em vários sentidos e direções. Olha só, o ponto de fixação aqui do peitoral, ó, também número, tá? E as fibras mais superiores do peitoral, eles estão fixados mais na parte inferior do húmero. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer? Tem fibras do peitoral que estão inseridas ou fixadas na parte mais superior do húmero, próxima à articulação do ombro, próxima à cabeça do húmero está aqui, e tem fibras que estão mais aqui embaixo. Só que ela se entrelaça assim, ó. Ela faz, olha a minha mão lá, ó. Ela faz isso aqui no húmero, ó. Ela se entrelaça. Então, as fibras mais superiores, elas estão com ponto de fixação mais inferior. E é por isso que elas têm essa inclinação, ó. Essa inclinação, olha só, a inclinação delas. Ó, que massa. Isso é o sentido e direção das fibras. Olha as fibras mais mediais. Deixa eu botar em outra cor para a gente ver. As fibras mais mediais têm esse sentido aqui de direção, que são as fibras externais, né? O peitoral, ele é dividido funcionalmente em 3 porções. Mas tem alguns estudos de anatomia que dividem o peitoral até em 7 porções, mas não tem necessidade, sabe? Ó, as fibras mais mediais estão aqui, ó. E as fibras mais mediais, pessoal, elas são mais ativadas no supino reto, tá? O classicão, o classicão. E as fibras mais inferiores, elas estão com esse sentido de direção aqui, ó. Elas partem daqui de cima, ó. Tá vendo que se entrelaçou, ó? Daqui de cima são as fibras mais costais ou fibras abdominais, que é a mesma coisa. Só que tem esse sentido de direção dessa forma. Olha que legal. Então, isso propicia o peitoral maior a produzir vários movimentos sobre a articulação do ombro. Então, de novo, é um músculo multipenado, capacidade de produzir força muito grande, área de secção transversal absurda. Então, as características de área de secção transversal, músculo multipenado, quando o músculo tem essas características, a capacidade dele produzir força ela é bem grande, tá? Só que daí o que acontece? Vocês podiam me perguntar assim, tá, Caio, beleza, eu estou vendo um monte de sentido de direção de fibras aí. Só que, tá, se todas as fibras contraírem ao mesmo tempo, qual o movimento que ocorre? Aí, pessoal, é bem similar ao deltoide. Ó, vou desenhar lá de novo. Ó. Eu estou esquecendo o termo, tá? Isso aqui tem um termo dentro da trigonometria, eu esqueci ele. Ó, eu tenho um vetor aqui, ó. Vou pegar um vetor único aqui do peitoral, fibras claviculares, tá? Ou fibras superiores. Então, ele vai desse ponto até esse ponto, tá? Eu vou ligar de novo ponto de vetor com ponto de vetor. Das fibras inferiores, está nesse ponto a esse ponto, tá? Então, opa, foi demais. Então, se eu ligo esse vetor a esse vetor, ponto de vetor com ponto de vetor, de novo, igual ao deltoide, ó, eu tenho aqui só uma ideia, tá? Que não é assim, não. Mas vou pegar a ideia, ó. Qual vai ser a resultante? A resultante vai ser o movimento de... Cadê aqui? Tá em branco, olha se parece. A resultante vai ser essa aqui, ó. E a resultante, ela vai se dar no sentido e direção das fibras do peitoral, das fibras mediais do peitoral. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, ó, que se todas as fibras do peitoral elas contraírem ao mesmo tempo, o movimento produzido vai ser de adução transversal do húmero, do ombro, que é o movimento do supino, que é isso aqui, ó. Movimento do pec deck, movimento do crucifixo reto. Então, se todas as fibras contraírem ao mesmo tempo, a fibra superior e a fibra inferior, ela vai produzir um vetor, um torque, um movimento que está no sentido e direção das fibras mais mediais, que produzem a adução do ombro. Ficou claro essa parte? É a mesma coisa que o deltoide. Então, se você perguntar para vocês assim, qual é o principal movimento do peitoral maior? O principal movimento do peitoral maior, que contrai como um todo, é o movimento de adução transversal. Então, quer treinar peitoral, todo mundo sabe, né? Só o gentil que não.
É o movimento de supino, crucifixo e por aí vai, tá? Agora, tem as características da fibra, tá? Vamos voltar lá agora. Então, percebam aqui, ó. Aqui vai só compartilhar os movimentos. Ó, esse movimento aqui, ó, adução transversal. Todas as fibras estão contraindo, tá? Olha lá, ó. Todas estão contraindo, todas. Tá vendo, ó? Isso aqui é a contração da fibra, ó. O músculo se enrugou. Olha lá, que eu tentei demonstrar com a faixa elástica. Então, quando a faixa elástica enrugava, o músculo encurtava. Ó. Crucifixo ou supino, com cabo e tal, por aí vai. Ó. Tá vendo que todas as fibras estão contraindo. Mas as fibras mais mediais têm maior capacidade para produzir esse movimento. Ó, peguem bem. Se eu quero trabalhar todas as fibras do peitoral, eu faço um movimento de adução transversal, que está na tela. Mas dentro das fibras do peitoral, as mediais têm maior capacidade para produzir esse movimento. Por quê? Em virtude do sentido e direção das fibras. Elas estão numa posição vetorial mais favorável a trazer o húmero em direção à caixa torácica. É isso. Tá bom? Divisão clavicular. Opa, tem mais coisa aqui, ó. Ah, esqueci, ó. Rotação medial. Ele produz, ó. Ó, e por que a gente tem mais força em produzir o manguito rotador? Vai treinar, né? Por que a gente tem mais força? A pergunta é boa agora. Por que a gente tem mais força em produzir a rotação interna do que a rotação externa? Por quê? Eu já falei isso aí, vocês pegaram. Quem que Os produz a músculos que rotação? fazem rotação interna são maiores do que os que fazem rotação externa. É isso aí, essa é a resposta. Cara, peitoral maior, todas as fibras, todas, ó, todas. Deltóide anterior, pequenininho, vai. Latíssimo do dorso. Cara, só somando o latíssimo do dorso com o peitoral maior, quando ele contrai, é óbvio que tu vai ter mais força quando faz a rotação interna. E ao passar do tempo, esses músculos vão se encurtando, a gente utiliza muito, a gente vai ficando protuso, ó, levando o ombro para frente. Uhum. É importante também o trabalho de flexionamento do peitoral maior. Não é mobilidade, tá? É flexionamento. Vai discutir isso depois, não vamos quebrar o pau sobre mobilidade ainda. Fica tranquilo. Pode ficar bem tranquilo vocês aí. Vamos quebrar o pau ainda. Então, olha lá, ó. Rotação interna também produz. A adução do ombro, todas as fibras do peitoral, adução. Mas aqui, ó, por que eu não demonstrei como principal movimento? Que tem umas fibras que não conseguem produzir muita adução. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou dar pausa. Ó, as fibras superiores, elas têm sentido de direção aqui, ó. Ó. Tá? Essas mediais têm isso aqui. Beleza, ela está numa posição legal para contribuir. E as fibras inferiores, por que eu não... Cara, não é o principal movimento. Isso aqui não tá legal, tá? Isso aqui não tá muito certo. Ó. Esse movimento aqui é o movimento do crossover, tá? Por quê? Oi, os caras aí botando coisa na tela aqui. Galera, eu não tô vendo. Ó, por que que as fibras mais inferiores do peitoral, elas conseguem contribuir mais para o movimento de adução no plano frontal? Por quê? Cara, tá ali, ó. Olha o sentido de direção das fibras. Todas as fibras contraem, sempre, todas, sempre, sempre. Mas as fibras mais inferiores têm maior capacidade de contribuir de tudo o sentido e direção delas. Estão assim, ó. Então elas têm maior capacidade de puxar meu número para cá, ó, meu número, ó. Essas aqui estão assim, ó. Como é que ela vai puxar meu número para cá? Não tem como, ela vai puxar meu número para lá, ó. Óbvio, uma coisa óbvia. Pegaram essa ideia? Então, por isso que eu não falei que o peitoral, o principal movimento dele é a adução no plano frontal. Isso aqui não está muito correto, não, tá? Olha quem sou eu para falar isso aqui, mas isso aqui não está muito legal, não, tá? Músculos inspiratórios. Tem vários músculos. Então, ele é um músculo acessório na inspiração. Então, inspiração forçada, o peitoral também consegue contribuir para a expansão da gordura costal. Mas não é muito interessante. Vamos lá. Divisão clavicular. Um ponto de fixação no húmero, como a gente observou anteriormente, e o outro ponto de fixação, ele está lá na clavícula. Aonde na clavícula, pessoal? Na parte medial da clavícula, bem próximo ao terço lateral, que é o deltoide anterior. Então, eles são sinergistas em alguns movimentos, como a flexão do ombro.
Então, o peitoral, nas suas fibras claviculares, ele produz quais movimentos? Só as fibras claviculares atuando. A adução, que nem está na tela, ele é o principal adutor. Então, ele produz adução. O peitoral, o principal movimento é a adução no plano frontal, transversal, que a gente viu. Rotação medial também ele produz, assim como o deltóide anterior também. Ó, peguem. Por que o deltóide anterior consegue produzir? Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Lembram do deltóide anterior? Ele está assim, ó. Tá? Então, ele também consegue contribuir para a rotação interna. E também produz o peitoral, ele auxilia na flexão do ombro. Por quê, Carlos? Porque ele está próximo à clavícula e tem um sentido de direção bem similar ao deltoide, mas o deltoide feixes anteriores é o principal músculo que produz a flexão, e o peitoral é um sinergista da flexão. Olha lá, flexão, agora olhando de forma frontal, o húmero se elevando. Lembrando que o deltoide está do ladinho, aqui na parte mais externa, né? E aqui acho que está o deltoide junto, ó. Interessante. Aqui ele está falando da hiperextensão, que não é muito legal fazer e tal. Mas é uma discussão para outra aula, né? Vamos focar aqui no peitoral. Opa! Divisão external, que é a parte mais central do peito. Aqui ele divide funcionalmente. 3 formas como uma grande parte da anatomia divide, tá? Vamos lá, então, ó. A divisão external, ela tem um ponto de fixação, de novo, no tubérculo maior, na crista do tubérculo maior do meu. Olha o nome. Isso é bem pomposo, crista do tubérculo. Mas lá é lá no meio, perto do ombro. Pronto. Ó, e o outro ponto de fixação está rodando, agora isso que é importante, ó, está rodando toda a cartilagem costal da primeira à quinta costela. Então, as costelas têm uma cartilagem e o peitoral está via tendão sobre essas cartilagens, que aí sim se vincula ao osso externo. Tranquilo? Então, as fibras mediais estão dessa forma, tá? E as fibras mais mediais ou externais, elas produzem quais movimentos? De novo, a principal é a adução, que está aqui na tela. O outro movimento que ele vai produzir também é a rotação medial, a gente acabou de ver, todas as fibras contraem com boa capacidade. A adução do ombro também, ó, lembra? Mas essa adução é que nem se fosse o crossover, tá? Então, as fibras mediais, principalmente aquelas que são mais inferiores, conseguem contribuir mais. E também auxilia na extensão do ombro. Aqui, ó, olha lá o fundal, pullover. Fundal, pullover, mesma coisa. Cara, tem que parar de me confundir com isso aí, cara. Tô me confundindo sempre. Tem que gravar isso aí. Olha lá, ó. Lembra no começo do movimento que eu falei para vocês, ó? Percebam como elas estão mais distantes do centro da articulação, por isso que elas conseguem contribuir mais para a extensão do ombro. Então, as fibras inferiores também contraem para a extensão do ombro. Ah, Caio, isso quer dizer, Caio, que quando eu faço um exercício de costas lá, o fundal lá com corda, com barra, eu estou treinando peitoral também? Sim, cara, você está treinando peitoral também. As fibras inferiores. É assim que funciona. O nosso corpo não tem um liga e desliga. Tudo funciona em conjunto. É que nem se fosse uma orquestra. Determinado movimento, mais um determinado músculo atua, outro determinado movimento, o outro músculo atua mais, e assim por diante. Então, não é um liga e desliga. Por isso que não tem como isolar músculos, né? Dificilmente tem como você conseguir isolar um movimento que vai trabalhar uma parte específica do músculo e só o músculo sozinho. É bem difícil isso. A não ser tibial anterior. Essa é uma boa. Vamos lá, então, agora. Peitoral, fibras costais, fibras mais inferiores do peitoral. Olha lá, ó. Lembra que eu falei que ela é entrelaçada? Aqui fica mais claro. Ó. Então, ela está saindo lá da parte mais superior, lá, ó, do tubérculo do húmero, da crista do tubérculo do húmero, e vai até a aponeurose do oblíquo externo, e também, oblíquo externo músculo, né? E também vai na sexta costela, na cartilagem da sexta costela. Então, ela está nesse sentido de direção. Então, essas fibras do peitoral aqui, fibras costais, fibras externas, as fibras inferiores, fibras abdominais, são o mesmo termo. Então, eles estão remetindo à mesma coisa, tá?
E aí o que acontece? Essas fibras, elas produzem quais movimentos? De novo, o principal movimento é a adução, no plano transversal. Também contribui para a rotação medial, já está cansado de ver, mas é isso aí. Também contribui para o movimento de adução do ombro, e aí mais do que as fibras superiores, né? Porque ela está no sentido de direção específico, tá? Acompanhando a linha de ação do movimento. Auxilia na flexão do ombro. Como assim, Caio? Porque eu peguei vocês, né, pessoal? Eu falei que as fibras inferiores, elas produziam um movimento de extensão do ombro, e aí eu mostro agora um movimento de flexão do ombro e elas atuando. Sim, é isso aí. Só que isso aqui, para entender, a gente vai ter que analisar a cinesiologia, tá? Então, quando produz um movimento de uma vez o ombro estando em extensão, as fibras inferiores do peitoral, elas têm capacidade de tracionar o húmero para frente, dessa forma aqui, ó, em direção ao tronco, até o ponto, tá aqui as fibras, ó, até o ponto em que o braço fique alinhado com o tronco, tá? Depois que o braço passou do alinhamento, elas não têm mais capacidade para contribuir com o movimento. Mas que é uma discussão mais para frente, quando entrar na cinesiologia, tá? E ela auxilia no movimento de extensão do ombro, como a gente viu anteriormente. Assim como as fibras externais também conseguem contribuir. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então, as fibras inferiores e as fibras externais, elas contribuem para o movimento de extensão do ombro. Muito difícil, pessoal, peitoral aqui. Não, tranquilo. Ficou claro? Os outros que estão aí, João, Ivana, Bem tranquilo, Caio, bem de boa. Matheus, tranquilo? Kemily, Israel, estão vivos? Morgana, estão tudo vivo ainda? Vivo! Quem falou aqui? Acho que foi a Ivana que falou. Não sei. Fui eu mesmo. Ah, tá. Lucas, o que Lucas que aí é o Lucas da Flex? Acho que é, né? Pessoal, olha só. O que eu tinha planejado para hoje foi isso, tá? Se tem alguma dúvida aí em relação ao músculo, em relação a movimentos que eles produzem? Acho que não. Não tá. Porque assim, ó, o natural é que, tipo assim, não é numa aula que tu vai conseguir entender tudo sobre um determinado músculo, o movimento que ele produz. É importante, isso aqui que a gente está fazendo é para vocês ter uma fonte de estudo com animação, que eu acho que é legal, o cara conseguir observar. Pô, lá no peitoral, eu lembrei, eu esqueci de tal movimento. Por que que o peito faz... Por que que as fibras mais inferiores do peito, ela consegue contribuir para o movimento de adução mais? Num crossover, por exemplo. Aqui ficou demonstrado. Você pode vir aqui, observar, pô, é a imagem que está fazendo ali e tal. Fica muito fácil de conseguir identificar, tá? Então, juntando lá com o bonequinho, a gente fez aquelas aulas, que está gravada, tem essa aula aqui também. E, além disso, essa aula de hoje, esse bate-papo aqui nosso, ele vai ficar gravado no YouTube também. Então, eu gravei essa aula, depois, acabando aqui, eu salvo ela e já coloco lá para vocês, para ficar disponível também, tá? Certo, Top. pessoal? Thais, eu tenho só uma pergunta. Pode fazer. A maioria do pessoal, né, fala que quer pegar mais o foco maior no miolo do peitoral, que é o externo, né? Qual seria o ideal? Pegar as mais fechadas? Olha só, Jonas, o que a gente tem até hoje, tem um estudo que saiu que analisou a espessura, né, do músculo. E o que eles, como eles fizeram os estudos? O estudo foi feito de forma aguda, né, com ultrassonografia, e eles analisaram a espessura do músculo, que é uma forma de tu conseguir observar se o músculo foi mais ativo ou não. Por exemplo, eu tenho meu peitoral aqui, né? Eu faço uma varredura dele, vejo a espessura dele pré. Aí eu vou lá, faço 3 séries de 10 no supino, e eu passo de novo o ultrassom aqui, eu vejo se aquela espessura ela modificou. Se ela aumentou, aconteceu um aumento do metabolismo ali, porque levou mais água, quer dizer que aumentou o metabolismo. Pronto, essa é a definição. Então, o que eles viram? Até um estudo que o Thiago Mata participou, que o exercício, ou o supino reto, nós chamamos que aqui agora, ele produziu um aumento da espessura no miolo do peito, nas fibras externais e mais a parte próxima
ao externo. Então, eles analisaram fibra, se eu não me, fibra mais longe do externo, né? Fibras mais mediais, fibras mais próximas do externo. Externo é o osso aqui, né? E eles observaram que o supino reto foi o exercício que produziu um aumento da espessura maior em relação aos outros locais. Então, o que isso quer dizer? É um estudo agudo, né? Talvez, pode ser, quem saiba, que o supino reto pode ser o exercício que o pessoal tanto procura para o miolo do peito, e não os outros exercícios, né? Para foi analisado o supino. Então, se eu for pensar em miolo do peito aí, talvez o supino seja legal. Supino com barro, clássico. Beleza? Pessoal, mais alguma pergunta? Então tá bom. Olha só, quero agradecer a disponibilidade de tempo de vocês. Foi muito legal, tá? Isso aqui é bem importante. A aula vai ficar gravada, a gente vai programar a próxima aula daqui umas acho que 2 semanas, eu programei uma, né? Mas é mais ou menos nessa dinâmica, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, Caio, dá para fazer assim, dá para fazer assado, cara, manda o WhatsApp, manda lá no grupo da academia, não tem problema nenhum, tá? O importante é que vocês entendam, que dê subsídios para vocês e como fazer, de como entender essa parte de cinesiologia, parte de anatomia, e por aí vai, tá? Beleza? Pessoal, bom final de Show semana. demais. Obrigado aí Demais. pela presença de vocês. Pode falar, Gustavo. Não, eu falei que foi show, foi massa. Show. Obrigado pela presença aí, tá? E até a próxima. A gente vai se falando, beleza? Valeu, Caio. Valeu. Obrigado, tá, Valeu. velho? Valeu. Valeu! Abraço.